Salve galerinha, professor Valci voltando aqui, né, na nossa segunda aula, dando continuidade aí ao início da Idade Moderna, né, a conexão entre mundos, Europa, que vai agora encontrar com o que nós chamamos hoje de América, né, então é o período que a história chama de grandes navegações, como o europeu, por que o europeu pegou ali, construiu seus navios, pularam para dentro do Atlântico e partiram em novas descobertas, tá certo? Então, centralização do poder na mão dos reis, né? Nós vimos muito isso. Essa centralização se dá principalmente com a junção do poder real com o poder financeiro da burguesia. O rei querendo mais terras, o burguês querendo mais produtos para ele comercializar, uma forma dele ganhar mais din-din. Quem não gosta, né? Até eu que sou besta, ganhar um dinheirinho. Então, essa junção do poder político com o poder financeiro. Tá? Então, para compreender esse processo, é preciso retomar alguns aspectos do feudalismo. A gente tem que voltar, né, como nós voltamos no início da outra aula, a falar sempre de feudalismo, para poder fazer a conexão com todos esses fatos. Para ver como é que se deu esse pensamento, essa mentalidade para se expandir nas grandes navegações. Então, vamos lá. Século XIV, último século da chamada Idade, penúltimo século da chamada Idade Média. Muitas safras perdidas, mudanças de clima, horas geadas, horas chuva, horas seca. Então, muito de um, pouco do outro, não tem produção rural que aguente. Falta alimentos, fome passa a assolar a Europa e também a Europa vai ser agravado pela peste bubônica, que é a doença do rato, né? A peste. Então vai ter um problema. O cidadão já está mal alimentado, ele fica mais suscetível à doença. Então qualquer doença vai ser agressiva naquele cidadão que já está passando pelo mal da fome. Rebeliões e fugas de camponeses promoveram o aumento populacional das cidades. Então, começa a ressurgir as cidades, começa a ter chance da pessoa sair do campo. Eu não gosto do campo, não gosto de produzir. Vivia no campo porque eu era obrigado, era a única forma de subsistir. Mas agora eu tenho a chance de ir para a cidade, bora para a cidade. Então, muita gente vai para a cidade, aí começam a criar as periferias nas cidades, começa a levar sujeira, né? Porque muita gente, crescimento desordenado, é lixo acumulado, que também vai ser um dos fatores que vai favorecer o quê? A peste. Por quê? A peste negra vem do rato. E se tem sujeira, vai favorecer o aumento da população de ratos. Entenderam? Então, essa fuga de muita gente para a cidade, o crescimento desordenado das cidades também vai favorecer a doença. Feudalismo em crise, famílias de nobres e o clero perderam parte dos seus poderes. E eles vão perder esses poderes porque rei e burguesia estão ali, ó, um com o outro, juntinho, armaram tudo e falavam, agora nós vamos assumir. Beleza? Vamos lá. Começou-se a destacar a figura do mercador. Em meio aos problemas enfrentados pela maior parte da população europeia, o comércio internacional prosperava. De onde vem esse comércio internacional, primeiramente? Do Oriente. Quais são as rotas que eles usam? As mesmas rotas usadas na Idade Média pelos soldados cruzadistas, pelos templários, ou seja, aquela mesma rota que os soldados, os exércitos europeus foram para conquistar Jerusalém, vão ser usadas depois para trazer mercadorias. Cruzadas haviam ajudado a divulgar o grande número de produtos orientais, as famosas especiarias, principalmente, né? A seda europeia, pérolas. Especiarias são temperos, é um tipo diferente de açafrão, pimentas e um monte de condimentos e perfumes também. O perfume também vem do Oriente. E aí, assim, imensos lucros encorajavam mercadores e governos europeus a promover a expansão comercial em direção ao Oriente. Tá? Então,
Isso daqui vai fazer com que várias pessoas, comerciantes, empreendam caravanas para buscar produtos. Imensos lucros. Então, vai fazer com que eles tentem criar novas rotas. Por que eles precisavam de novas rotas? O Mediterrâneo, que era o mar que fazia essa ligação, ele era dominado antes pelos árabes, depois pelos italianos, Gênova e Veneza. Então, tudo que se fosse negociar tinha que ser através dos povos genoveses e venezianos. Tá? Se não fosse com eles, não tinha como negociar. Você podia ir com uma caravana terrestre. Problema da caravana terrestre. Você ia cruzar mais de um país. Você ia ter que pagar impostos para atravessar com as mercadorias. Primeiro problema. Segundo problema, uma caravana de mulas não traz muita mercadoria. Terceiro problema, você estava suscetível a assaltos. Então você poderia partir com uma quantidade de dinheiro e talvez nem chegar no seu destino, já ser roubado antes de chegar. Ou você podia estar voltando e ser assaltado, ter toda a sua mercadoria roubada. Então havia grandes problemas aí. Domínio turco, né, como eu acabei de dizer, o comércio no início era realizado por terra ou pelo Mediterrâneo. Consequentemente, altos impostos pelos pagos aos turcos, para poder atravessar até chegar à Índia. Então, para mim atravessar pela Turquia, eu tinha que pagar. Para mim vir pelo Mediterrâneo, eu tinha que pagar. Os italianos. Especiarias fundamentais na conservação e no tempero de alimentos. O período da Idade Média, a gente costuma brincar entre as pessoas que estudam história que o europeu da Idade Média, ele era um povo que ele não cheirava muito bem e que ele comia muito mal. Porque o europeu ele não conhecia temperos, assim, essa variedade era basicamente sal, e ele só vai conhecer vários temperos, as especiarias faladas, o pimento, o gengibre, o cravo, a canela, noz moscada, açafrão, ervas aromáticas, né, aquela alecrim, aquelas paradas todas, quando ele chega no Oriente. Inclusive o perfume também, alguns artigos de luxo também. Vamos ver aqui esses artigos de luxo. Olha, seda, porcelana, pedras preciosas, vinho da China. E aí também os incensos, né, do povo árabe, que ele serviu para perfumar. Então, o europeu ele não tinha esse conhecimento assim dessas ervas aromáticas, desses perfumes e desses temperos. Tá certo? As dificuldades geradas pela presença dos turcos e a perspectiva de altos lucros encorajaram reinos a estabelecer rotas alternativas, um deles Portugal. Portugal eu já falei na outra aulinha. Por que Portugal vai ser um dos primeiros? Dois motivos. Primeiro, porque ele é o primeiro reino europeu a conseguir se unificar, né, a centralizar o poder. Segundo, porque ele está numa posição geográfica privilegiada em relação aos outros, tá? Então ele está aqui e aqui em frente a ele aqui é o Atlântico. Para ele seguir para o Mediterrâneo dava mais trabalho. Ou ele tinha que cruzar aqui toda a Espanha, ou ele tinha que navegar, atravessar aqui o Estreito de Gibraltar para pegar aqui o Mediterrâneo. Então ele era muito complicado para ele fazer essas outras rotas. Então, por isso que ele vai tentar. Aí ele vai partir daqui, né? E aí ele vai descer aqui, dominando toda essa parte aqui, que é o continente africano. Aí essas rotas que saem de Portugal, elas não são sempre pelo mesmo local. Elas vão mais para frente, mais para cá, de acordo com as correntes marinhas. E numa dessa, Cabral sai daqui, pega uma corrente marinha e nessa ele vem parar onde hoje é Bahia. Nem acaba vindo chegar aqui no Brasil, tá certo? Comércio marítimo, atividade importante, principal causa, sua localização expressiva. Acabamos de olhar ali no mapinha, né? Então, Portugal estava banhado pelo Atlântico, na sua frente todo um oceano. Era só cair para dentro. Tinha medo? Tinha. Tinha as histórias de grandes animais que comiam homem, derrubavam o barco? Tinha. Mas eles acabaram enfrentando todo esse medo porque
a perspectiva de lucro era muito boa e eles tinham que tentar, e eles não tiveram medo de tentar. Os portos utilizados para o comércio entre o norte e o sul enriqueceram os mercadores portugueses. Aliados aos reis de Portugal, ajudaram a financiar. Então, quem são os mercadores? Burgueses. Burguesia e reis. Eles é que vão financiar tudo. Mas, professor, e o resto da nobreza? O resto da nobreza fica lá. Muitos continuam vivendo nos palácios com os reis. Muitos são funcionários públicos. Muitos vivem lá, o barão de não sei o que, administrando algumas regiões. Mas aí eles não têm mais aquele poder total que eles tinham na Idade Média. Agora, eles têm o poder de ser nobre, mas eles têm que responder a tudo que o rei manda. Eles não podem mais fazer o que eles quiserem como antes. A expansão inicia-se em 1415, conquista de Ceuta, um entreposto comercial muçulmano no norte da África. Então ele já começa a descer pelo litoral africano, ele não vai de uma vez, é óbvio, ele já vai conquistando território. Onde foram criadas feitorias. Essas feitorias são como grandes mercados, onde eles iam negociando, já deixavam pessoas ali, que iam negociando com mercadores africanos, deixando as mercadorias estocadas. Quando viam as naus, os navios, eles carregavam para Portugal. Ok? Vários produtos eram comercializados: ouro, grãos, sal, tecido, marfim, pimentas e escravizados. Então, olha só, o escravo naquele período, nós falamos um pouco disso já no início do primeiro bimestre, eles eram mercadorias. Então, a escravidão dentro da África ela já existia. Não é o europeu que vai chegar lá e instituir a escravidão. Tá? Mas já existia. O europeu vai alimentar mais ainda o processo de escravidão. Porque se eu tenho escravos, mas eu não tenho para quem vender, eu não tenho o que fazer, eu não preciso capturar mais escravos, eu fico só com esses. Né? Então dá uma segurada. Mas se eu tenho alguém que quer levar esses meus escravos embora e me pagam por ele, eu vou vender e vou capturar mais. Então o europeu ele vai ajudar a aumentar esse comércio, aumentar essa disputa e essa captura por escravos, tá certo? Vários Açores, Ilha da Madeira, os portugueses começaram a produzir cereais e açúcar, que eram vendidos na Europa. Olha, isso de começar a produzir isso aqui lá na África, principalmente o açúcar, como é que eles vão produzir lá? Eles vão ter as terras, e essas terras vão ser trabalhadas por escravos africanos. E vai dar certo. Quando eles vêm para a América, quando eles chegam no Brasil, que eles percebem que o clima ali do Nordeste é mais ou menos parecido com desses lugares onde eles produzem açúcar, o que eles fazem? Eles começam a produzir açúcar. E aí eles têm na ideia o seguinte: quem plantava para eles lá nas ilhas africanas, lá no território africano? O escravo africano. Então o escravo africano já sabia produzir açúcar. Ele vai lá e começa a trazer o escravo de lá para cá. Então primeiro ele produz lá, dá certo, ele traz os caras para trabalhar aqui. A grande questão é que muitas vezes o estilo de escravidão era diferente. Muitas vezes nessas regiões de escravo da África, o cara era escravizado, mas ele tinha que pagar tributos, ele tinha uma certa vida ainda, família e tal. Quando vem para cá não, aí acaba tudo, aí eles são jogados nas senzalas, tudo aquilo que a gente sempre vê falar, e nós vamos sempre falar sobre isso ao longo da história. A cada trecho dominado pelos portugueses aumentavam os lucros e o conhecimento relativo ao sul do Atlântico e à costa africana, permitindo que as expedições seguintes fossem mais longe. Olha só, vamos voltar. Ah não, tem um mapa logo aqui. Então olha só, eles vão partir e eles vão, ó. Primeiro eles dominam aqui, aí aqui tem a ilha que eles vão, aí eles vêm para outra aqui e assim eles vão descendo até eles darem a volta. Então eles vão criando entrepostos. Então ele partiu, parou aqui. Na segunda, o cara já vem até aqui. Na terceira, aqui. Depois ele vem até aqui. Aí ele vinha até aqui e voltava.
Aí ele já vai, não, bora dar mais uma volta. Vem, até que eles contornam aqui na Somália. Depois param aqui. Aí eles atravessam aqui para Calicut, na Índia. Então, antes eles tinham que passar por aqui. Ah, professor, era mais perto, eles iam por aqui. Era, mas era mais caro. Eles iam ter que pagar aqui no Mediterrâneo para os italianos. Quando ele entrasse aqui, eles iam ter que pagar para os persas. E toda essa travessia eles iam ter que ir pagando pedágio para os árabes. Então, essa vinda por aqui para eles foi mais lucrativa. E nessas muitas rotas que eles vêm, em uma delas eles pegam uma corrente marinha aqui e vêm atracar aqui no Brasil. Certo? E o primeiro cara a fazer esse percurso completo aqui, essa rotinha azul, é de Vasco da Gama em 1400, aqui não dá para ver, mas acho que é 38. Não, 88, está aqui. Em 1488, do seu périplo africano, a expedição comandada por Bartolomeu Dias contorna o Cabo das Tormentas. Foi rebatizado como Cabo da Boa Esperança. Por que Boa Esperança? Porque depois que eles contornam, já fica aquela ideia, poxa, agora está mais perto, agora está mais fácil. Então é a esperança de concluir o percurso. Aí depois, logo em seguida, vem o Vasco da Gama, faz o percurso, contorna o Cabo da Boa Esperança e aí vai direto para Calicut. Depois da expedição, tornou-se possível chegar ao Oceano Índico. Em 1498, Vasco da Gama comandou uma esquadra que prosseguiu até Calicut, na Índia. Riqueza! Portugal havia conseguido, após décadas de expansão marítima, encontrar um caminho alternativo para o Oriente. Em 1513, os portugueses chegariam à China e em 1543 ao Japão. Os carregamentos de especiarias e de produtos tornaram o reino muito rico durante esse período. A China, gente, tem um território da China que durante muito tempo foi português, até final do século XIX, início do século XX, Macau. Eles ainda tinham uma parte lá que ainda falavam português, o nome das ruas ainda eram nomes em português e não no idioma chinês. Os espanhóis, ao mesmo tempo, né, eles, de outras conquistas, eles vão também tentar, né? E aí eles têm uma pessoa que vai dar toda essa ideia para eles, que é Cristóvão Colombo. Diz a história que Colombo morou por 10 anos antes de ir para a Espanha em Portugal. Então, segundo alguns historiadores, ele deu toda essa ideia para o rei português. E o rei português não quis. Primeira coisa, segundo historiadores, os navegadores portugueses diziam que a ideia de Colombo estava errada, que contornar a terra era muito mais distante do que ele dizia. Tá? E outros também dizem que os portugueses tinham conhecimento já dessa terra aqui, ou seja, que ele não ia conseguir contornar porque tinha um continente no meio. Vamos voltar no mapinha? Por que muitos historiadores dizem que Portugal já sabia? Porque eles já tinham diversas rotas por aqui. Então, algumas dessas rotas passavam muito perto aqui do que é o continente americano. E alguns dizem que navegadores portugueses chegaram a navegar aqui, onde nós estamos aqui no nosso Pará. Tá? Mas assim, por que então que eles não pararam? Porque lembra que tinha os tratados, um dos mais famosos, o famoso Tratado de Tordesilhas. Então, o Tratado de Tordesilhas, ele cortava aqui mais ou menos onde está o I de América. Então, todo o terreno do I para cá era português, do I para lá era espanhol. Então, os espanhóis, segundo alguns historiadores portugueses, diga-se de passagem, diziam que os reis portugueses não vinham para cá porque eles iam descobrir terras para o espanhol e não para eles. Aí, em 1492, quando Colombo partiu da Espanha e foi parar aqui, nessas ilhas aqui da América do Sul, aí Portugal mandou uma expedição para cá. Alguns historiadores dizem que Cabral não errou o caminho, que Cabral realmente queria vir para cá, certo?
Tanto que Colombo chega em 1492, no continente que se chama América. Chama-se América porque depois de Colombo, o rei espanhol fechou negócio com outro navegador, e esse navegador veio, que era o Américo Vespucci, e aí um cartógrafo alemão foi redesenhar o mapa mundi, né, porque agora tinha as informações que antes eles não tinham, e nessa de estar desenhando o mapa mundi, quando ele foi desenhar a parte daqui, esse pedaço chama-se como? Aí veio na ideia, quem foi o navegador que foi para lá? Ele não lembrou do Colombo, ele lembrou do Américo. E aí ele escreveu no mapa dele, América. E aí acabou meio que assim batizando o continente de América. Investimentos. Devido à riqueza conquistada por portugueses e espanhóis, outros reinos passaram a investir nas navegações e no domínio dos territórios na África, nas Américas e no Oriente. Entre eles estavam França, Inglaterra e Holanda. Isso aqui vai causar muito problema. Vai ser muita briga entre esses caras. Porque o espanhol e o português chegaram primeiro. E eles tinham uns tratados que eram assinados juntos com a Igreja Católica, em que o Papa dizia que tudo que era conquistado e no período tal, a longitude, isso, latitude, aquilo pertencia à Espanha e Portugal. Deixava de fora o resto da Europa. Por que deixava de fora o resto da Europa? Principalmente por questões religiosas. Lembra que nós estudamos da Reforma Protestante, onde ela mais ocorre? Inglaterra, com a anglicana, França com a calvinista, a Alemanha com a luterana. Então esses países têm o cristianismo dividido. Eles são cristãos, mas muitos não seguem mais o Papa. Já Espanha e Portugal são chamados de reinos católicos. Eles são fiéis à doutrina cristã católica. Então, todos os acordos assinados com o Papa dão a eles os direitos sobre as terras, como se o Papa fosse o representante de Deus e que pudesse delegar essas terras para essas duas nações. Então, isso vai dar muita briga. Aí os espanhóis e portugueses, nós chegamos primeiro, isso aqui é nosso. Não deixava outros entrarem. No Brasil vai ter muita briga com a França. Tá? Aqui, São Luís do Maranhão, ela foi fundada por franceses. Aí o governo português mandou uma expedição que expulsou os franceses, continuou a navegação. E aí veio para o Maracanã, Vigia, chegou em Belém. Então, por conta da invasão francesa, onde hoje é o Maranhão, que vieram os soldados para expulsá-los e colocar os fortes que deram origem aqui às cidades paraenses. Olha só como é que é a coisa. Com o tempo foram criadas rotas marítimas que interligaram todos os continentes, bem como seus povos e suas culturas. Isso aqui, por isso que eu gosto muito de dizer que desde lá do pontapé inicial das cruzadas, um pouquinho antes, quando Heródoto, lá da antiga Grécia, chega no Egito, que ele passa ali pela Península Arábica, então desde lá começa-se uma globalização e que é expandida aqui. Então a expansão da globalização é aqui, com as grandes navegações, tá? Onde vários continentes passam a se conhecer, várias culturas diferentes passam a coexistir juntas. Claro, vai ter muitos problemas, o europeu se acha superior, vai querer destruir as culturas que ele considera inferior e tal, mas tudo começa aqui, certo? E aqui alguns instrumentos, né? Muitos desses instrumentos usados por portugueses e espanhóis, eles vão ter graças aos estudiosos, aos ensinamentos deixados pelos árabes, tá? Então vamos lá. Sem instrumentos não há como determinar a posição da embarcação à distância do porto, partida e chegada, e assim por diante. Vários instrumentos foram utilizados por marinheiros nas grandes navegações, muitos já usados no mar Mediterrâneo, e aí alguns outros foram criados ou melhorados para se usar no Atlântico. Lembra, no finalzinho da aula passada eu falei da questão das velas, né?
que as caravelas portuguesas, agora eu vou voltar lá no início, lá na caravela, ó, elas têm 3 mastros de vela. Por que eles tinham assim? Porque eles podiam direcionar o vento, então eles estão indo nesse sentido, mas o vento está vindo meio de lado, aí eles viravam essas velas aqui para fazer com que o vento viesse de um lado, batesse nessa vela e mudasse o caminho para poder chegar aqui na vela principal. Então, se o vento mudasse de posição aqui, eles mudavam a posição dessas velas menores para desviar o vento para as velas maiores e continuarem navegando mesmo contra os ventos. Olha só a sacada dos caras. Uau! Uhul! E tá. Então, as descobertas do século XV e XVI ajudaram a construir roteiros com as melhores rotas de navegação, aproveitando ventos e correntes, evitando perigos. Esses perigos, principalmente correntes marinhas, onde levavam para corais, bancos de areia. Então, por isso que eu falei há pouco, quando nós estávamos aqui nesse outro mapinha, aqui, que essas rotas. Então, muitas rotas de Portugal, elas vêm passar aqui por perto, porque dependendo da época do ano, dependendo da lua, dependendo da maré, eles tinham que pegar correntes marinhas diferentes para poder vir para cá. Então, às vezes, eles vinham aqui para vir para cá, às vezes, eles passavam aqui para poder pegar uma corrente para virar aqui. Então, por isso que muitos historiadores não aceitam a ideia de que Cabral veio por engano, tá? A maioria dos historiadores dizem que eles vieram de propósito para tomar posse dessa terra com medo dos espanhóis. Então, esses roteiros ainda podiam conter detalhes sobre relevo litorâneo, vegetação, os povos que residiam na costa. Então, através desses relatos, as cartas náuticas construídas, digamos, escritas nos navios, que vão servir de base para isso aqui. O que é isso aqui? A construção de um mapa. Então, e é interessante que esses recortes antigos, ó, foram feitos assim, através de relatos. O cara ia escrevendo, na latitude 45, longitude 32, tinha um monte, isso e aquilo. E através de ler esses diários e de traçar a questão dessas latitudes e longitudes, os cartógrafos antigos desenhavam esses mapas. E eles têm uma precisão incrível. Esses mapas antigos das costas dos continentes são perfeitos como os feitos hoje em dia com a ajuda de satélite. Aqui um astrolábio, né, usado para observar e determinar a altura do Sol e das estrelas. Então eles conseguiram medir a localização das embarcações. E isso aqui, uma balestrilha, instrumento utilizado para medir a altura em graus do horizonte aos astros. Então, esses equipamentos que hoje a gente olha são primitivos, né? Era o que eles utilizavam. Eles vão fazer uso também da bússola, né? Que é um objeto que eles vão descobrir lá na China, chinesa que inventou a bússola, e através desses equipamentos, desses aperfeiçoamentos, eles vão chegando cada vez mais longe pelos mares, tá certo? Então, gente, a gente encerra aqui a nossa segunda aulinha. Ficou aí claro a questão do encontro entre mundos, né? O mundo europeu que vai chegar no mundo americano, que vai chegar no mundo africano. No mundo africano ele já tinha algum contato, mas agora vai ser um contato muito mais próximo, negócios, comércio, produtos. Então, muita interação entre esses povos, tá certo? Então é isso. Vamos lá, vamos continuar em casa, vamos seguindo aí esse isolamento social, torcendo para que essa pandemia passe logo. E então vamos lá. Fiquem em paz, fiquem bem. Forte abraço.